Olá pessoal, seja todo mundo muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui do YouTube. E hoje eu tô trazendo pra vocês uma coisa que eu sei que vocês gostam muito, que são os acabamentos em pano de copa. Nós temos uma aula aqui no canal, que é uma aula sobre usando acabamento de barrado com termocolante e bordados à máquina. E aí as pessoas pediram outras possibilidades de montagem fazendo com outros moldes. Então eu trouxe pra vocês hoje uma outra opção, tá bom? Esse aqui é feito com os tons mais clarinhos, então nós estamos utilizando aqui um bordado inglês de algodão, tá? Aqui nós estamos explorando alguns outros pontos da máquina, para que vocês possam estar trabalhando esse tipo de acabamento, porque é um acabamento aí para quem trabalha com venda, é extremamente vendável. E pessoal, antes da gente iniciar a nossa aula, eu quero pedir um favor gigantesco para vocês. Quem está chegando aí pela primeira vez, se inscreva no canal, tá bom? Nós vamos aí ultrapassar a marca de 16 mil inscritos, então seja uma delas. Então se você está chegando aí agora, se inscreva no canal, curta o vídeo, para que outras pessoas também o assistam, tá? E pessoal, então falando sobre a nossa aula hoje, o que eu tô trazendo para vocês? A proposta aqui é muito parecida com a proposta daquele primeiro vídeo em relação ao tipo de barrado, mas não a construção. Aqui nós estamos priorizando que vocês possam estar fazendo os próprios acabamentos, os próprios moldes, para que vocês possam estar explorando esses recortes que a gente trabalha aqui, tá bom? Então é uma aula bem completa. Outra coisa, para quem está querendo aprender uma forma bem fácil de fazer bainha, assista a aula todinha, que tem uma forma bem interessante de vocês trabalharem bainha, bem retinha, sem ficar puxando fio, tá bom? Mas, já falei muito, vamos para nossa aula agora. Pessoal, vamos começar então o nosso passo a passo? Aqui nós vamos trabalhar um pano de copa com um barrado. Nós já trabalhamos um pano de copa no canal com um barrado florido, no mesmo estilo do que a gente vai estar trabalhando aqui agora, só que lá eu trabalho com vocês um molde pronto. Aqui eu quero fazer com vocês um pano completo. Eu vou ensinar a bainha, eu vou ensinar o molde, eu vou ensinar tudo que vocês precisam saber para construir um pano de prato desse e que vocês possam fazer também nos moldes que vocês quiserem na casa de vocês, tá bom? Vamos lá, o que nós vamos precisar aqui? Eu tô com uma faixa de termocolante de 10 centímetros, ele é um pouco maior que o meu pano de copa, é só por segurança mesmo. Eu tô com um bordado inglês, esse aqui é um bordado inglês de algodão, tá? Esse aqui ele que é 100% algodão, ele não tem aquele fio metalizado nele, tá bom? Eu tô com duas faixinhas de tecido, eu peguei dois tecidos que se combinam, tá? É uma coisa bem clarinha que a gente vai trabalhar. Aqui são faixas mesmo de tecido, eu tô aproveitando retalhos. Um pano de copa com 50 centímetros de largura, tá bom? Esse aqui é um pano de copa, tá? Que a gente compra por metro. Eu tô com duas folhas de sulfite dobradas ao meio, mas não precisa ser duas folhas de sulfite, pode ser uma cartolina, tá bom? Só que precisa ser um papel com um pouquinho mais de resistência aqui, ó, tá? Ele tem que ter um pouquinho mais de resistência. O sulfite sozinho, ele não tem essa resistência e ele dobrado também acaba não tendo. Então eu peguei dois que a gente vai utilizar. E eu tô com algumas linhas de algodão, tá? Tô com alguns tons de rosa que casam ali com o nosso pano de prato. A linha de algodão que eu estou utilizando é a cadena, tá bom? É uma linha 100% algodão. E nós vamos começar, antes de qualquer coisa, fazendo as bainhas do nosso pano de copa. E eu sei que bainha é uma coisa assim que às vezes deixa vocês um pouquinho intrigados para fazer ela. E eu quero dar uma dica bem legal para a gente trabalhar a bainha de uma maneira rápida, tá? Bem rápida mesmo. Para começar a nossa bainha, a gente vai fazer o seguinte, tá? Vocês vão entender aqui qual que é o processo que a gente vai trabalhar para a bainha. Eu vou pegar essas duas folhas de sulfite, elas vão ser nossas guias. E eu vou pegar minha régua de patchwork. Muitas réguas de patchwork tem aqui na borda a linha de 0,75, tá? Que é no meu caso aqui essa primeira é meio e essa aqui é 0,75. A minha bainha vai ser mais ou menos nessa largura, tá bom? Eu não vou fazer uma bainha com 1 centímetro não, eu vou fazer uma bainha um pouquinho mais estreita, porque esse tecido aqui que eu vou usar ele é um pouco mais encorpado. Então, só o fato das dobras já fazem com que a bainha fique mais ou menos com essa largura. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar minha base de passar, tá? Pego a minha base de passar. Pelo avesso do pano, eu faço isso aqui, ó. Eu vou dobrando aqui até encostar na linha. E por que é interessante que seja um sulfite? Para que vocês possam colocar o ferro de passar em cima, aqui, ó, e ele vá assentando, tá? Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ele já marca. A gente pega
muda para o lado, pega o ferro novamente, ó, e aí você vai encostando a lateral do seu tecido para que você tenha uma bainha bem reta. Porque o interessante da bainha é que ela fique retinha, ela não entorte. E esses dias eu fui interpelado por uma pergunta em relação a isso, como que as bainhas não entortam. Quando você pega a prática, você faz sem esse molde aqui, tá? Mas se você está ainda aprendendo a fazer bainhas, é legal você colocar esse papel por baixo, porque dessa maneira aqui, ó, você consegue, então, uma bainha bem reta, tá? Então, ó, você vem e passa ferro. Tem a necessidade de passar a segunda vez aqui? Fazer isso aqui de novo, ó, pegar essa parte aqui e dobrar mais uma vez? Não precisa. Por quê? Essa parte que nós dobramos a primeira vez já vai servir como um limitador. Então, ó, quando eu dobro e puxo ali para que essa parte fique do tamanho que eu escolhi, ela já vai ser esse limite da minha bainha, tá? Se quiser usar vapor no ferro também, pode ficar à vontade, tá bom? Aqui, ó. Vinho. Segura um pouquinho em cima e aí tá passado. O que eu vou fazer? Eu vou repetir esse processo do lado de cá, tá? Pra gente ir lá na máquina e costurar então, tá bom? Pessoal, então, ó, já tô com linha branca na máquina, tá? E aqui é o seguinte, ó. Pra bainha ficar bem bonita, a gente nunca pode costurar no meio dela. Porque quando a gente costura no meio, essa ponta aqui, ela fica solta, ela fica levantando. Então é interessante que a gente costure o mais na bordinha possível, tá? Então a gente vem aqui, baixa o pezinho. Eu gosto de utilizar para bainha um ponto ali mais ou menos entre 2, 2,5, tá? A gente vem aqui, ó, e vem costurando. Ó. Bem tranquilo, nada de correria, porque assim a gente consegue fazer ela bem certinho. E olha aqui, ó. Isso que eu falo pra vocês, quando a gente faz a costura bem na bordinha, não fica aquela ponta levantada, arrebitada, tá bom? Porque esses dias eu recebi uma pergunta sobre bainha. Se eu comprava pano com bainha pronta. Não, pessoal, eu não compro pano com bainha pronta, tá? Os panos que eu compro são de metro e aí eu vou cortando conforme a necessidade. Venho. Costurei, vamos fazer a bainha da parte de cima agora. Pessoal, ó, então bainha passada. Na parte de cima, geralmente eu utilizo na parte de cima, onde tem esses furinhos do tear, tá? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu venho aqui, ó, eu vou dobrar essa lateral. Venho, vou dobrando. E venho aqui, mudo de posição, ó. Gente, para bainha normal, nada que isso aqui não seja suficiente, viu? Se você quiser utilizar talvez um papel Paraná para ser um material mais resistente, pode. Ou um MDF bem fininho, mas bem fininho mesmo, tá? Mas o sulfite já é suficiente. Ó, passei, vou deixar aqui e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a minha régua de patchwork e eu vou riscar aqui em cima, da borda para dentro, uma linha de 2 centímetros. Nós riscamos a primeira a 1, eu vou riscar uma agora a 2. Por quê? A bainha da parte de cima, eu gosto dela um pouquinho mais larga. E aí eu gosto para dar um acabamento mais bonito, mais interessante pro pano. Então aí a gente faz o quê, ó? A gente leva essa dobra até a linha de 2 centímetros, tá? Ó, venho. Ó, passou. Encosto. Passo.
E aí, pessoal, aqui é o seguinte, eu vou passar uma costura, igual eu fiz nessas laterais aqui, tá bom? Eu vou lá costurar e já volto. Costurado o nosso pano, eu vou reservar ele, tá bom? A gente vai reservar ele aqui do lado. E agora nós vamos dar início, então, à construção do barradinho. Vou deixar aqui minha base, nós vamos precisar dela daqui a pouco. Então eu tô com o meu bordado inglês, vou reservar ele. Estou com o meu tecido do barrado, que eu já vou cortar uma faixa dele aqui. Então eu vou alinhar ele bem certinho. Eu vou cortar dele uma faixa de 11 centímetros, tá? Ó, uma faixa de 11 centímetros dele. Aqui eu tenho tecido suficiente para fazer 2 barradinhos com sobra, tá bom? Aqui eu vou tirar uma parte mais ou menos do tamanho do bordado inglês. Isso aqui a gente não vai usar no barrado. E eu desse tecido rosa, eu vou tirar uma faixa dele. Eu vou passar ele a ferro alinhando aqui e já volto. Com o meu tecido alinhado, eu vou cortar uma faixa então aqui de 9 centímetros, tá? Aqui ela tem 11 e essa aqui tem 9, ok? Agora, o que eu vou fazer? Vou reservar isso aqui do lado. Vou pegar meu termocolante e eu vou cortar, eu pedi uma faixinha de 10 centímetros, mas eu vou tirar 1 centímetro daqui, tá? Então eu venho aqui, ó, com a régua de patchwork, vou deixar também isso aqui com 9, tá bom? Vou deixar ela com 9. E aí eu vou pegar a minha base de passar, o meu tecido rosa, eu vou posicionar essa faixa exatamente em cima do tecido e vou fixar a ferro. Nessa etapa aqui, eu tô com o meu vapor desligado, tá? Eu desligo o vapor do ferro. Se o seu ferro for a vapor, você tira ele. Ó, vem, posiciono. Por que o termocolante é importante aqui? Muitas pessoas fazem sem o termocolante, depois quem prende o barradinho acaba sendo os pontos decorativos que a gente utiliza. Com o termocolante facilita até para você tirar o seu molde, tá? Vem aqui, tiro aqui esse excedente, tá? Aí. Tiro aqui e tiro aqui esse excedente. Aí. Então nós temos o nosso tecido já estabilizado no termocolante, ok? Então eu tenho aqui o meu tecido rosa, o floral e o bordado inglês. Vou reservar os 3 juntos. Nós vamos fazer o nosso molde, tá bom? E o molde, gente, ele é sempre feito pela metade. Aqui eu peguei uma daquelas folhas sulfite que a gente utilizou para passar o tecido e ele é sempre feito pela metade. E aí no molde você vai poder usar a sua criatividade, usar utensílios que você tem em casa, coisas que possam dar formas arredondadas para vocês. Não tem muita regra para criar um molde. A dica que eu dou aqui para vocês criarem molde é sempre assim, ó. Utilizem sempre 2 linhas de diferença. Eu vou deixar uma aqui com 1 centímetro e uma com 3 centímetros. Mas você pode mudar essa aqui. E essa opção aqui não é uma coisa fixa. E aí aqui é o seguinte, ó. Eu quero que esse molde meu seja arredondado no centro. Ó, e aí ele sobe. Ok? Aí ele vai descer, ó, fazendo uma leve curva e uma ponta. Tá vendo aqui, ó? Ele faz como se fosse a primeira parte de um símbolo de chaves. Aquelas chaves que a gente utiliza em equações. E aí aqui a gente vai subir. Eu vou alongar um pouquinho mais essa parte aqui. E vou sair reto pra lá. Ok? E aí a gente pode vir com o tesouro, ó. Sabe uma coisa bem legal para vocês usarem na confecção de molde? Sabe aquelas réguas francesas para fazer moldes de corte e costura? Elas são ótimas para molde, tá? Aí. Então aqui eu tenho meu molde pronto, ok? Aqui eu cortei ele dobrado para ele ficar um pouquinho mais resistente, mas eu tenho meu molde pronto. A parte de cima eu vou deixar reta, mas eu poderia, se eu quisesse, espelhar a parte de cima.
tá? Eu viria aqui, faria o mesmo movimento, só que dobrando ele ao contrário, tá bom? Então eu poderia vir aqui, ó, como que a gente faria isso aqui? Como eu cortei ele dobrado, eu faço assim, ó, eu divido ele ao meio, eu aproveito o mesmo molde, só coloco ele pra cima, no limite aqui do meu papel, e aí eu venho, eu só tô marcando rapidinho, pra vocês verem como que a gente faria. E aí nós teríamos então um molde que poderia ser cortado ele vazado dos dois lados, tá? E aí ele teria o efeito espelhado. Aí. Tá vendo? A gente pode fazer a variação que nós quisermos. E aí na peça pronta, como que a gente faz? Nós encontramos o meio. Nós encontramos o meio. E aí a gente vem aqui, ó, e posiciona, tá? Ó, eu venho aqui e posiciono bem certinho dentro e tiro todas as minhas opções. Como o meu eu não vou fazer espelhado dos dois lados, eu vou usar só a parte de baixo. Até que se vocês observarem, ele ficou um pouquinho maior do que eu necessitava. Eu tinha que fazer ele um pouquinho mais estreito, tá? Então eu faço aqui o seguinte, ó. Eu posiciono ele bem rente à borda, faço com que o biquinho ele também bata. Que aí a gente não precisa riscar tantos detalhes, a gente só risca aquilo que vai sair fora do nosso tecido, tá? Venho e risco. Para fazer o lado de lá, mesma coisa, eu encosto no meio. Aqui, gente, para tirar o risco, eu sempre oriento as alunas com uma caneta esses marcadores permanentes. Ele é bem mais fácil para vocês tirarem esses moldes aqui, tá bom? Opa. Aí. E aí o que a gente faz? Com a tesoura, nós cortamos essa parte, eu vou dar aqui o espaço. Aí, agora ficou certinho. Deixa eu dobrar para conferir. Aí, só vou acertar aqui, ó. Pelo menor. E aí tá certo, tá? Agora o que a gente vai fazer? Esse termocolante meu, ele não tem cola, então eu posso tirar ele tranquilamente, que ele não vai ficar pegajoso. E a gente faz o seguinte aqui, ó. Esse molde vai vir por baixo, tá? Ele vai dar arremate no meu caminho de mesa. Eu vou vir aqui, no meu pano de prato, perdão. Eu vou vir aqui, vou pegar o meu bordado inglês, vou pôr sobre, e eu vou pegar o meu molde e vou colocar sobre, tá? Dessa maneira aqui, ó, um sobre o outro, tá? Eu vou pegar o papel que eu tirei, eu vou levantar aqui levemente a parte de trás e eu vou posicionar ele aqui, ó, para que ele não cole na minha base de passar, tá bom? Então eu venho aqui, ó, levanto, venho e posiciono, tá? Assim, quando eu passar, ele não cola lá embaixo. E aí eu vou vir aqui e vou fixar tudo. Ó, venho. Ó, sempre observando que o barradinho tem que embutir tanto o tecido quanto o bordado inglês, porque ambos precisam ser arrematados pelo nosso tecido com termocolante, tá? Ó. Venho. E venho. E passo. Feito isso, aqui a gente tira, tá? Ó. A gente tira.
E aí, gente, é o seguinte, ó, eu vou reposicionar, porque ele não vai fixar no de baixo. Isso aqui vai fixar na hora que a gente vier sobre o pano de prato. Se vocês quiserem trabalhar com o barradinho todo assim, alfinete, tá? Se vocês não quiserem, vocês só dispensam isso aqui por hora do lado, pra gente costurar isso no pano de prato e ficar pronto pra gente trabalhar, tá bom? Mas, como eu disse pra vocês, aquilo lá precisa estar aqui na hora que nós formos fazer o acabamento das laterais, tá bom? Então agora a gente vai pregar isso no pano de prato para nós darmos continuidade. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Pelo avesso do pano de prato, eu vou colocar o direito do meu barradinho sobre o avesso, tá? Eu vou dividir bem aqui ao meio, eu vou colocar direito sobre o avesso. E aqui é o seguinte, ó, eu dobro o início acompanhando a bainha, tá? Dobro o início acompanhando a bainha. Bem, dou um retrocesso. E eu vou passar uma costura aqui acompanhando o tecido. Tá vendo que tem uma parte franjada? Não precisa nem tirar ela, mas costura acompanhando o tecido, não franjado, tá? Lá no final eu vou fazer a mesma dobra, acompanhando a bainha. Achei tudo certinho. Dobrei, agora a gente vai lá passar a ferro. Gente, então aqui, eu tô com o meu barradinho costurado. Agora nós vamos passar, fazendo com que a dobra que eu fiz, tanto no começo quanto no final, ela acompanhe a bainha, tá? Então vem aqui, ó. Tô usando vapor, tanto de um lado, quanto do outro. Tem que fazer acompanhar bem certinho. E o vapor ajuda a marcar bastante. Aí a gente faz assim, ó. Pra essa dobrinha aqui ficar bem bonita, a gente dobra ela antes de revirar, tá? Aí a gente vem, passa. Passa. Aí eu viro. E por que que a gente corta ele maior que o outro? Porque isso aqui a gente não dobra dessa maneira. E sim a gente dobra respeitando, deixando esse pedaço pra trás. Fazendo um acabamento bem bonito na barra, tá bom? Então, ó. A gente vem, deixa bem retinho. Aí a gente passa. Opa. E passa. Ok? Vinca bem se quiser. Mas aí ele já fica passado dessa maneira. Aqui, pessoal, é o seguinte. Como que a gente vai tirar o excesso de tecido daqui? Porque tem excesso, ó. Quando eu coloco no pano, olha o tanto que sobra nas laterais. Pra gente tirar esse excesso, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu pego o meu pano, acho o meio dele, tá? Marco bem certinho o meio. Ok? Ó, eu deixei dobradinho aqui no meio. Vou pegar o meu barrado e vou dobrar ele ao meio também pela parte do tecido, no bordado inglês. Tá vendo que tem uma diferença? E aí na dobra, eu posiciono a dobra deste. Tá vendo aqui? E aí com uma tesoura mesmo, a gente tira aqui o excedente, ó. Deixando mais ou menos uns 2 centímetros de sobra, tá? Porque aí a gente consegue posicionar, centralizar. Ó, venho, posiciono, ó, deixando essa sobrinha que eu falei pra vocês, tá? E aí é o seguinte, ó, eu vou aqui posicionar de uma maneira que o barrado de cima vai arrematar o de baixo. Tá vendo aqui? Onde tem tecido, ele tem que pegar embaixo. Nem que seja um pouquinho, mas tem que pegar. Tá? E vou deixar igual dos dois lados. Ó, o meio que tá marcado aqui, eu vou centralizando. Observo. Observo aqui se está pegando. Tá? O que que eu faço? Eu passo a ferro. Eu passo a ferro deixando uma abertura aqui. E deixando uma abertura do lado de cá. Tá? Essa abertura ela tem que ter dos dois lados. Tá bom? Feito isso, nós vamos lá para a máquina novamente. Esse acabamento aqui, gente, é feito da seguinte maneira. Eu dobro ele embutindo. Aqui embaixo nós não temos essa parte do barrado que está aberta. Nós vamos embutir isso aqui junto. Ó. E aí a gente vai com a mão, cuidadosamente. Eu prefiro fazer isso aqui já na máquina, que você vai fazendo e costurando, tá? Então, ó, cuidadosamente a gente vai virando.
eu baixo a agulha, vou dar uns pontos, um retrocesso. E aí aqui eu faço assim, ó. Eu ajeito esse pedacinho e costuro, tá? Tudo na maior calma possível, não precisa pressa nessa parte, ó. Se eu precisar do meu agulhão aqui pra empurrar um pouquinho pra dentro, ó, eu empurro com ele, tá? Venho. Chego lá no cantinho. Cheguei no cantinho, eu levanto o pezinho, viro e vou rebater de uma ponta a outra. Cheguei no cantinho, vou até um pontinho de retrocesso aqui, viro e eu começo a costurar. Quando eu começar a costurar, eu já venho aqui com todo o cuidado do mundo, ó, e vou embutindo isso pra dentro. Tá vendo aqui? Venho. Já dobro essa parte. Ele não vai sair do lugar, porque ele está colado no meio já. Dobro. Retrocesso. E ele está costurado. Agora sim, a gente vai passar ele, tá? A gente vai passar ele para ele fixar bem. E aí nós vamos trabalhar os nossos pontos decorativos. Eu vou lá para a bancada para poder falar um pouquinho sobre os pontos para vocês. Gente, para os pontos decorativos, eu separei algumas cores de linha aqui de algodão. Eu vou explicar para vocês por que são linhas de algodão. Porque é o seguinte, quando a gente fez o primeiro barrado, nós trabalhamos com um bordado inglês que tinha o bordado metalizado. Não metalizado, mas com um fio mais brilhante. E aí, para seguir o padrão do fio, eu usei uma linha de quilting, tá? Nesse aqui, nós temos uma linha fosca que faz o bordado inglês, tá? Então, o bordado inglês aqui ele é todo composto por uma linha fosca. Então, para que ele mantenha um padrão, eu vou usar uma linha que seja fosca também, tá? E aí, eu separei algumas opções de linha para mostrar para vocês, ó. Eu tô achando mais interessante um bordado com essa aqui ou com essa aqui, ó. Uma das duas cores. Provavelmente, eu vou trabalhar com essa aqui por conta do tom de rosa, tá? E aí é o seguinte, eu não vou me ater com vocês nessa parte do bordado, porque eu só estou trocando apenas a cor, o estilo da linha, o padrão do fio. No caso aqui é um fio de algodão, tá? Lá é um fio sintético. Mas a forma de se trabalhar é a mesma. Então lá, naquele vídeo eu vou deixar linkado nos cards, tá? Vocês vão ver o card aparecendo para vocês. Lá vocês vão conseguir enxergar certinho a forma com que eu organizo a máquina, em que eu regulo os pontos, escolho os pontos, qual ponto serve, qual ponto não serve, tá bom? Então essa questão do bordado nós vamos deixar restrita aquele vídeo, porque senão vai ficar um assunto repetitivo aqui. Então como a gente já tem lá, nós vamos deixar essa parte para aquele vídeo, tá bom? Mas vocês aprenderam hoje então como que vocês constroem esse barrado para que vocês possam fazer ele do tamanho e do jeito que vocês quiserem, tá bom? Pessoal, vamos lá para o plano aberto agora? Pessoal, de volta aqui então, meu tecido ficou acabado, tá? Ó. Passei os bordadinhos que eu precisava passar. Eu utilizei linha de algodão por conta do bordado inglês. Eu comento com vocês durante a aula sobre isso. Eu usei linha de algodão para que ele ficasse com o mesmo padrão de brilho, não ficasse algo brilhante com um acabamento fosco embaixo, tá bom? Então por conta disso eu utilizei linha de algodão. E o nosso barrado para pano de copa tá pronto, tá? Então pessoal, essa aula aqui é uma forma de vocês explorarem outras possibilidades de montagem, tá? Eu mostro para vocês como fazer o barrado com recorte duplo, recorte simples. Então aqui é a possibilidade de vocês explorarem isso muito, porque esse tipo de barrado, ele é vendável, ele é decorativo e ele é extremamente presenteável, tá bom? Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Mais uma vez, quero convidar vocês a se inscreverem no canal, a curtir o vídeo, tá bom? E deixo o meu muito obrigado. Todas as redes sociais minhas estão na descrição do vídeo. Você pode me encontrar no Instagram e outras redes sociais no descritivo do vídeo, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço para todo mundo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!